Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Rita e eu tenho um stalker. Ele não é exatamente como os outros perseguidores que vejo por aí. Ele é realmente um cara muito especial. Tudo começou quando eu fui para a faculdade depois das férias. Eu tinha um novo professor chamado Adam e ele era muito gato. Sério, tipo um modelo. Toda vez que ele olhava para mim, eu queria derreter. E honestamente, ele foi o motivo de eu ir para a aula. Eu estava pensando muito nele. O tempo passou, até que um dia eu cheguei em casa e eu descobri que o meu pai traía a minha mãe e que eles estavam se divorciando. Era tão difícil de lidar. Foi quando eu parei de me importar com qualquer coisa. Eu parei de usar maquiagem. Eu também parei de usar roupas bonitas. E durante as aulas, eu chorava o tempo todo. Um dia, Adam me chamou para perguntar se estava tudo bem. Quando eu contei a ele o que estava acontecendo, ele disse que eu era a aluna mais incrível que ele tinha conhecido e que eu era uma pessoa que não deveria ficar magoada. Então, ele me deu um bilhete que dizia: "Seja forte, você é especial." Eu gostaria de poder abraçá-lo, mas não era apropriado. Então, eu disse obrigada e fui embora. Mas então, Rob me viu. Rob era o valentão da faculdade e provavelmente meu maior inimigo. Ele estava parado no corredor e começou a ir atrás de mim. Ele puxou meu cabelo e pegou o bilhete da minha mão. Ele começou a me provocar. Eu pulei nele tentando agarrá-lo, mas então ele pegou na minha bunda. Eu congelei. Senti como se eu estivesse prestes a chorar. Mas então, Adam viu o que estava acontecendo. Ele disse ao Rob que iria expulsá-lo. Eu pensei que as coisas ficariam bem depois disso, mas de alguma forma ficaram piores. Rob apenas ficava no corredor olhando para mim. Sempre que eu dirigia para casa, eu notava o carro dele me seguindo. Tentei me acalmar, mas foi aí que os textos começaram. Estou te observando. Vejo sua mãe apagando a luz do corredor. Seria uma pena se você acordasse com alguém no seu quarto, não é? Eu realmente não podia acreditar que alguém estava me mandando esse tipo de mensagem. Foi quando eu respondi: "Rob, me deixe em paz." E aí ele sumiu. Sua família é um pesadelo. Você não quer ir comigo? Vou dar um jeito na sua família. Quando Adam me viu mal um dia, ele pediu para eu ficar depois da aula. Eu disse a ele o que estava acontecendo e ele me disse que tinha que fazer alguma coisa. Rob tinha parado de aparecer na faculdade, então ele não ia suspendê-lo. Em vez disso, me levaria para casa depois da faculdade. Ele disse que normalmente não fazia isso, mas como eu estava numa situação assustadora, poderíamos manter isso em segredo e ficaria tudo bem. Aquelas voltas para casa com ele foram as únicas vezes em que me senti segura. Ele me deixou contar tudo sobre meus pais, sobre como eu me sentia sozinha. Comecei a ver meu perseguidor parado do lado de fora da minha janela à noite. Ele ficava parado na rua, me encarando com uma arma na mão, e ele usava uma máscara. Quando eu fechava as cortinas, ele me mandava uma mensagem dizendo para abrir, ou então ele ia me obrigar. Deixei as persianas abertas. Sua ameaça fazia meu sangue gelar. Percebi que eu tinha que ligar para a polícia. Eu não podia mais viver assim. Mas quando eles apareceram, ele já tinha ido e eles não quiseram ouvir minha história. Ele me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha cometido um grande erro. Na noite seguinte, ouvi minha porta dos fundos se abrir. Eu mal pude acreditar. Não sabia o que fazer. Tentei mandar uma mensagem para os meus pais, mas meu telefone não estava funcionando. Ele tinha um bloqueador de sinal de celular? Eu sabia que estava com problemas. Me escondi no armário, tremendo. Seus passos estavam lá embaixo, mas então eles se aproximavam cada vez mais da minha porta. Ele sabia onde eu estava. Lentamente, ele abriu a porta. Não pude ver o rosto dele. Ele usava uma máscara azul brilhante. Eu podia ver minha vida brilhar diante dos meus olhos. O que ele ia fazer comigo? Para minha surpresa, ele se afastou como se nada tivesse acontecido. Eu mal dormi naquela noite. Quando me levantei na manhã seguinte, acordei gritando. Meus pais gritavam para eu descer as escadas. Toda a cozinha tinha sido destruída. Garrafas de álcool estavam por toda parte. Uma frase feita com batom dizia: "Eu odeio minha família." Fiquei horrorizada. Ainda mais assustada quando percebi que minha família pensava que eu tinha feito isso. Tentei explicar a verdade, mas eles jogaram minhas roupas em mim. Elas cheiravam a álcool. Eles pensavam que eu tinha dado uma festa e destruído minha casa. Tentei explicar que Rob fez isso. Meus pais disseram que não aguentavam mais minhas mentiras. E eu tive que sair. Fui para a faculdade chorando e corri para os braços de Adam. Ele me levou para o carro e me acalmou. Quando eu disse a ele o que estava acontecendo, ele me disse que me ajudaria a cuidar de mim. Nós teríamos que manter isso em segredo, mas eu poderia ficar no quarto de hóspedes.
Fiquei absolutamente chocada. Olhei para Adam. Ele era como um deus para mim. Ele ia me deixar morar com ele? Enquanto conversávamos, notei Rob entrando na faculdade. Seus olhos estavam fixos em mim. Eu ignorei. Ele não seria mais capaz de chegar até mim. Eu me mudei para a casa do Adam depois da faculdade naquele dia. Eu estava super quieta sobre isso, mas por dentro eu estava morrendo. Sentamos no sofá dele assistindo TV e comendo lanches por horas. Ele me disse que eu era muito madura para minha idade, que eu não era como nenhuma das outras. Eu me senti corando. Logo, estávamos passando literalmente cada segundo juntos. Acordar, dirigir para a faculdade, fazer aulas, voltar para casa e passar a tarde e a noite juntos. Mas os textos do Rob não pararam. Ele disse que ia me encontrar. Eu tentei ignorá-lo. Eu sabia que eu estava segura e ele não seria capaz de me pegar. Adam me protegia. Com o passar do tempo, Adam começou a me tratar muito bem. Ele me comprou roupas novas e me deu muitos presentes. Eu disse à minha mãe que eu estava na casa do papai e disse ao meu pai que eu estava com a minha mãe. Eles nunca se falaram para checar. Quando Rob começou a me enviar mensagens de texto, ameaçando me pegar na faculdade, Adam me fez ficar em casa. Então, eu fiquei. Fiquei sozinha em sua casa o dia todo. Quando ele chegou em casa, ele prometeu me ensinar, mas ele não ensinou. Ele disse que eu não precisava disso. Ele estava cuidando de mim. Logo, ele confessou que estava apaixonado por mim. E eu disse que também amava ele. Depois que entramos em um relacionamento, ele se tornou controlador. Ele queria que eu estivesse com ele o tempo inteiro. E ele checava meu telefone toda hora. Ele disse que eu era a pessoa que ele mais amava no mundo, e por isso ele precisava ter certeza que eu estava bem. Um dia, enquanto ele estava voltando do trabalho, ouvi um telefone zumbindo na casa. E não era o meu. Comecei a olhar em volta, e nada. Mas, quando me aproximei da porta do porão, tive certeza que o som vinha dali. Desci, e quando abri a porta, vi a cena mais chocante da minha vida. Rob estava amarrado no porão, e ele parecia estar em péssimo estado. Corri rapidamente para ele e tirei a fita adesiva da boca dele. Ele parecia estar bastante aterrorizado. Ele começou a chorar. Me ajude, por favor, me ajude. Eu estava tentando acalmá-lo para entender o que tinha acontecido, mas ele estava muito aterrorizado. Mas então, ouvi Adam entrando em casa, coloquei a fita na boca de Rob e disse para ele ficar quieto. Subi as escadas rapidamente. Fechei a porta lentamente. Eu tive que agir normalmente. Eu não podia deixar ele perceber que eu sabia ou ele ia me machucar. Parecia que seria melhor tentar escapar e procurar ajuda para Rob. Naquela noite, quando ele foi dormir, comecei a sair furtivamente de casa. Ele deve ter me visto sair da cama, porque quando minha mãe encostou na porta, ele me perguntou o que eu estava fazendo. Eu não conseguia pensar. Corri para fora de casa em pânico. Eu ouvi correndo atrás de mim e pude senti-lo tentando me agarrar. Comecei a gritar por ajuda, esperando que um dos vizinhos ouvisse. Finalmente, alguém abriu a porta e chamou a polícia. Mais tarde, Adam foi preso por 1 tonelada de coisas. Era ilegal ter um relacionamento comigo. Ele era um professor. Ele praticamente tinha me sequestrado. E o pior de tudo, ele mantinha um refém no porão. Eu tive que ir para o hospital. Eu estava desnutrida. Meus pais vieram e me confortaram, dizendo que lamentavam e que estavam preocupados. Levei semanas para ser forte o suficiente para deixar o hospital. Mas a pior parte é que eu sentia a falta do Adam. Eu o amava. Como eu poderia amar alguém assim? Eu realmente sentia sua falta depois de tudo, então fui visitá-lo na prisão em segredo. Ele me disse que realmente me amava e que eu era a única garota que o fazia se sentir assim. Ele então começou a me falar todo tipo de coisa sobre mim, coisas que ninguém sabia. Ele estava além da obsessão comigo, e por um momento desejei poder esquecer tudo e fugir com ele. Mas então ele me disse que estava se preparando para matar meus pais em algum momento, porque eles faziam da minha vida um inferno. Eu fiquei chocada. Ele realmente quis dizer isso? Peguei minhas coisas e saí de lá rapidamente. Depois disso, comecei a fazer terapia. Meu psiquiatra explicou o que estava acontecendo. Aparentemente, eu tinha sido manipulada pelo Adam. Ele se esforçou para encontrar uma pessoa vulnerável. Eu, mais nova que ele, passando por problemas em casa. E me fez me sentir como se eu precisasse ser protegida. Enviou as mensagens fingindo ser Rob para me manter assustada. Depois o prendeu no porão para puni-lo por me olhar. Ele destruiu a minha casa, me deixou com medo de um stalker e ao mesmo tempo me deu amor e carinho, tudo para que ele pudesse me manipular e ser submissa a ele. Agora, eu estou bem melhor. Meus pais resolveram seus problemas e eu estou morando com eles até me formar. Ser manipulada foi realmente assustador e eu não sabia que isso estava acontecendo. Sou muito grata por ter minha sanidade e a minha confiança de volta. O que você achou da minha história? Compartilhe seus pensamentos no comentário abaixo.
E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos